Qual foi o seu último feito que lhe proporcionou orgulho após ter concluído? Foi isso que eu fiquei refletindo hoje quando eu vi um vídeo de um rapaz bem-sucedido na sua empreitada e hoje ele estava falando. Ele fez essa pergunta: qual foi o último feito que você fez que você ficou orgulhoso depois de ter concluído? E aí, pá, sabe que essa pergunta eu comecei a pensar o que foi a última coisa que eu fiz, qual foi a última coisa que de fato eu fiz que eu fiquei orgulhoso? Porque veja bem, quando a gente tem a vida adulta, você mora sozinho, você tem suas demandas, você tem um monte de coisa para fazer, na é verdade, tem toda a rotina para fazer. Vamos lá. Você tem sua casa para cuidar das coisas de casa, tipo lavar roupa, lavar louça, fazer comida. Você precisa, que nem você tem cachorro, você tem que alimentar seu cachorro, dar comida pro cachorro, dar água pro cachorro. Tem que trabalhar, fazer sua correria e eu, como eu empreendo, então eu tenho que correr atrás, porque o dinheiro não vai cair na minha conta assim do nada. Então o que acontece? Eu fiquei pensando, o que de fato, porque a rotina por si só é importante ter a rotina, mas não vou dizer que ela me dá orgulho, assim. Aí eu lembrei de que teve uma coisa que eu fiz que me deu orgulho. Se tu acompanha o canal, tu sabe que eu tô fazendo um curso de oratória. E esses dias teve um grande desafio aí. Bom, pelo menos para mim foi um grande desafio onde eu tinha que fazer uma apresentação, uma mini palestra. E nesse curso de oratória, a gente tem os colegas ali que acaba formando uma pequena multidão, vamos dizer assim, de 10 a 12 pessoas. O que já é bastante. Eu não sei se tu que tá vendo esse vídeo tá acostumado a falar em público, mas imagina, 10, 12 pessoas ali te vendo, te assistindo, te analisando, é uma coisa que já te dá um nervosismo. Claro que quanto mais pessoas, acredito que maior possa ser o nervosismo. Aí eu tinha que produzir essa palestra, essa apresentação, e aí eu comecei a ficar nervoso. Eu criei muito em cima do laço no dia para apresentar, fui lá e apresentei. Eu não fui o primeiro a apresentar e nem fui o último. Mas eu chegou um momento que eu tinha que apresentar, os demais colegas apresentaram, eu tinha que apresentar e fui lá e apresentei. E sabe que depois eu achei que eu não ia, que eu ia travar, que sei lá o que poderia acontecer, porque eu não tinha todo o conteúdo gravado na minha mente. Eu fui lá e falei com naturalidade, tentei ser o mais autêntico possível e sabe o que aconteceu? Eu consegui fazer uma boa apresentação. Eu fiquei com orgulho de mim mesmo depois de ter concluído aquela apresentação. Realmente eu fiquei com orgulho de mim mesmo. Realmente eu fiquei com orgulho de mim mesmo. E os meus colegas, eu vi no rosto deles, eles também ficaram impressionados com a informação e a maneira com que eu levei a informação naquela apresentação. É claro que eu vinha treinando, até mesmo aqui, quando eu estou fazendo esses vídeos aqui, conversando contigo, eu também estou treinando a minha oratória, treinando a minha comunicação. E é claro que eu também quero agregar e quero te inspirar também, mas eu estou treinando. Mas nesse dia foi um desafio e tanto, porque aqui tá eu e a câmera e o meu celular. Eu sei que aí do outro lado tem uma pessoa que vai estar acompanhando, com certeza. Mas ela não está aqui nesse momento, aqui, ó. Imagina eu tô aqui e tem umas quantas pessoas me analisando. É diferente, entende? Mas, então, consegui concluir essa apresentação e eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Não um orgulho de soberba, de arrogância, mas um orgulho de tipo assim, bah, consegui concluir. E aí eu pergunto pra ti, qual foi a última vez que você fez algo que te proporcionou orgulho de você ter feito isso? Porque se você não lembra, ou se faz muito tempo, isso é um sinal que você tá apático. Você precisa viver mais. Você precisa ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Porque quando você faz algo que você sente orgulho, é porque aquilo ali pode ser o seu sonho ou faz parte da trajetória, do caminho até você chegar ao seu sonho, até aquele objetivo que você tanto almeja. E quando eu fiz essa apresentação, que eu consegui concluir essa apresentação, que eu consegui driblar o medo, enfrentar o nervosismo, eu fiquei orgulhoso, eu fiquei satisfeito, eu fiquei realizado. E aí, com essa indagação nesse vídeo,
Foi essa a resposta que eu dei. E você? Até te convido a escrever nos comentários, escreve nos comentários qual foi seu último feito que te proporcionou orgulho e por quê. Outra coisa que eu tô lendo, que eu acabei de ler nesse livro aqui, ó. 10 vezes de Grant Cardone. Grant Cardone é um bilionário. E esse cara aqui, eu me identifico muito com esse cara aqui, por quê? Porque esse cara aqui, ele foi viciado em drogas. Eu já fui viciado em drogas. Esse cara que teve problema com alcoolismo. Eu também já tive problema com bebida. Só que eu só tô faltando eu ficar conectado com ele na questão da financeira, que ele já é bilionário. E tem uma coisa que ele fala aqui no livro, que eu estava lendo agora há pouco, que ele fala o seguinte: as pessoas não atingem o sucesso porque elas não colocam isso como dever, como obrigação. Uma vez que você coloca o seu sucesso como dever, como obrigação, a probabilidade de você atingi-lo é muito maior. E sucesso não é só ter dinheiro, é sucesso na sua família, sucesso nas finanças, sucesso na sua área de atuação. Quer dizer o quê? Se você quer ter um sucesso com a sua família, você não vai ser uma pessoa que não tem compromisso. Você não vai ser um pai ausente. Você não vai ser alguém que não honra o seu cônjuge. Entende? Então é sobre isso. Eu te incentivo a ler esse livro. Muito bom mesmo. Porque a gente precisa adquirir conhecimento das pessoas que estão sendo relevantes. Se ele é bilionário, alguma coisa ele produz para ter esses resultados. Então eu quero aprender. Para mim aprender, o que eu faço? Eu vou lá e compro o livro e leio o livro. Quando você lê um livro, porque, veja bem, os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que nos rodeiam, que andam com a gente, elas vão impactar no direcionamento da nossa jornada, dos nossos resultados. Então, quando a gente anda com pessoas medíocres, a gente vai ser medíocre. Tá, Taylor, mas e como é que eu vou conseguir andar com pessoas bem-sucedidas se os meus amigos são tudo pobre e eu sou pobre também? Você pode ser pobre financeiramente falando, mas não precisa ser pobre na sua mentalidade. É aí que entra a leitura dos livros. Olha só vou te mostrar aqui, tá? Ó, isso aqui. Eu não vou ficar mostrando mais, mas tem uns quantos livros aqui, se eu fosse mostrar. Tem esse aqui também, O Segredo da Mente Milionária. Tem outros livros aqui, mas também não vou ficar mostrando. Acho que tu entendeu que você precisa... Você não vai conseguir estar junto, pelo menos não no momento, dos bilionários, das pessoas bem-sucedidas em suas áreas de atuação. Mas você pode se conectar com elas através da leitura de um livro. Porque quando você lê um livro de alguém, você está acessando o pensamento dessa pessoa. Imagina se eu leio um livro. Quando a pessoa, para ela escrever um livro, ela precisa se concentrar muito. Ela precisa ter repertório, ela precisa ter experiência. E aí ela vai registrando isso num livro. Mas ela não vai registrar isso no meio da muvuca, do agito, do caos. Ela vai registrar isso, geralmente no escritório, em algum lugar silencioso, onde ela possa se concentrar e colocar ali todo o conhecimento dela. Todo não digo, mas grande parte relevante, que ela compreende que é relevante aquele conhecimento ali. Então, quando você acessa esse conhecimento, praticamente, eu te digo que é melhor do que se você estivesse ao lado dessa pessoa. Porque se você passar ao lado dessa pessoa, legal, você vai poder conversar com ela, você vai sentir a energia dela, você vai poder tirar uma foto com ela, mas todo aquele conteúdo que ela colocou no livro, ela não vai conseguir te passar em um momento, em uma hora, vamos dizer assim. Não. E outra, o livro, quando você adquire o livro, ele é seu. Você pode ler ele uma vez. Leu ele uma vez, você pega um pouco de conhecimento. Para aumentar a forma de você pegar conhecimento, usa canetas marca-texto, escreve numa outra folha de caderno os textos mais relevantes.
Leu uma vez, você pode reler novamente, e reler novamente, e reler novamente. E extrair o máximo de conhecimento possível, porque você adquiriu o livro. Agora, estar junto com a pessoa, acessar, andar junto com essa pessoa, para você conseguir extrair muitas vezes o conhecimento de uma pessoa, você teria que ter uma amizade com essa pessoa e andar junto constantemente com essa pessoa, para você aprender com essa pessoa através da associação. Então, como que você se associa com as pessoas bem-sucedidas? Através dos livros. Através dos livros. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu já percebi, tá? Muitos desses livros, dessas pessoas bem-sucedidas, dos bilionários, eu vou dar a real, eles têm muita coisa em comum. No quesito disciplina, no quesito comportamento, a impressão que me dá é que parece que é a mesma coisa. É claro que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua especialidade, cada um tem os seus pontos fortes, as suas experiências, as suas superações. Mas é quase que o comportamento, a disciplina, o ímpeto, parece que é um padrão, sabe? E como fala no livro Segredo da Mente Milionária, existe um padrão. Existe um padrão das pessoas de classe média e mentalidade pobre e as pessoas de mente de rico. E é um padrão. Então, conforme tu vai lendo, tu vai percebendo isso. Então, qual foi a última coisa que você fez que te proporcionou orgulho? E o sucesso é algo que você gostaria de ter ou é um compromisso que você firmou com você mesmo? Eu deixo essas duas perguntas. Sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Se você se identifica comigo, eu sou um cara comum buscando progresso. Te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Vamos fortalecer essa comunidade, fortalecer uns aos outros e crescer junto. É isso aí.